Israel amplia hoje sua ofensiva sobre Gaza. Vocês vão lembrar que lá atrás o cessar-fogo entrou em colapso há cerca de 2 semanas. Dessa vez, Israel diz que deve manter controle sobre certas áreas de Gaza por motivo de segurança. Enquanto isso, uma sociedade dividida. O ataque, como uma forma de pressionar o Hamas e soltar reféns, divide opiniões. Entre muitos dos que discordam de um novo ataque, de uma nova ofensiva, estão reféns já libertos pelo Hamas. Mas o fato permanece. Com a ampliação da ação militar israelense ao longo do conflito, vários dos objetivos de segurança de longa data de Israel foram conquistados. Eu dou esse prelúdio e nesse segmento a gente vai explorar a nova ofensiva, o que ela significa e também a instabilidade que permeia o governo de Benjamin Netanyahu e a sociedade israelense, dividindo opiniões enquanto acontece esse novo ataque. Muito bem, vamos lá então. A gente vai começar pelos fatos. A nossa apuração é a seguinte. Hoje foi ampliada uma ofensiva terrestre em Gaza. Isso vem depois de bombardeios ali ao sul. Vocês vão lembrar, quando acabou esse cessar-fogo, ele ruiu, voltaram os ataques, começou por bombardeios que a gente também cobriu por aqui. O ministro da Defesa, Israel Katz, confirmou o envio de mais tropas para limpar áreas consideradas estratégicas. A gente tem aqui ao meu lado a publicação do Israel Katz. Podemos colocar na tela, vocês vão ver então. Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, publicou hoje mais cedo, aí tem a tradução do hebraico automática para o inglês, dizendo que deseja sucesso aos soldados da IDF. Ele fez também outros pronunciamentos, garantindo que haverá uma evacuação em grande escala da população nas zonas de combate. Pediu aos moradores de Gaza que eliminem o Hamas e devolvam os reféns israelenses e disse que essa era a única forma de encerrar a guerra. A única forma de encerrar a guerra. A gente tem os dados de que a mídia palestina relata bombardeios em Rafah e Khan Yunis, com pelo menos 21 mortos. Isso vem depois de uma grande ordem de evacuação nos 2 pontos, Rafah, passagem estratégica com o Egito. Benjamin Netanyahu também concorda com o parecer de que o objetivo de que o Hamas não esteja presente em Gaza, de que não desempenhe nenhum papel no futuro da região, é um objetivo fundamental desse conflito. Nós temos a fala do Benjamin Netanyahu, vocês vão ver ele aqui ao meu lado, ele vai estar falando em hebraico, mas esse é o próprio vídeo, o pronunciamento que ele fez hoje à nação. A gente tem aqui a tradução, vamos lá então, ele falou o seguinte: ontem à noite, na faixa de Gaza, nós mudamos de marcha. As forças de defesa de Israel estão tomando o território, atacando os terroristas e destruindo a infraestrutura. Também estamos fazendo outra coisa, estamos tomando o corredor Morag, que será o segundo Filadélfia, um Filadélfia adicional. Essas palavras dele, um adendo, esse é um corredor que cruza a faixa de Gaza ali, e também é parte de onde se distribuem as tropas israelenses em meio ao conflito. Um segundo corredor, então, voltando às palavras dele, porque agora estamos dividindo a faixa e aumentando a pressão passo a passo para que eles nos deem nossos reféns. E desde que eles não os deem para nós, a pressão aumentará até que eles o façam. E estamos determinados a alcançar os objetivos da guerra. E estamos agindo implacavelmente, e com uma linha clara e uma missão clara. E com a ajuda de Deus e de nossos soldados heróicos, nós alcançaremos. Muito bem, fecha aspas. Essas foram as palavras de Netanyahu no pronunciamento que você vê agora ao meu lado. Segundo autoridades palestinas, a gente tem o seguinte: desde que Israel retomou os bombardeios em 18 de março, mais de 1.000 pessoas morreram. Eu reiterei o autoridades palestinas porque o Ministério da Saúde palestino é muitas vezes controlado pelo Hamas, então são números que também podem ter um papel em influenciar a opinião pública. Então fica essa ressalva. Netanyahu rejeita negociações de cessar-fogo momentaneamente, ele insiste que a guerra só termina com a destruição total do Hamas. Pelo mundo, claro, esse é um assunto que divide opiniões. Se divide opiniões no mundo, é claro que dentro da sociedade israelense não é diferente. Eu quero passar com vocês por algumas das questões principais nesse aspecto. Primeiro, o Fórum das Famílias dos Reféns, uma organização, como o nome já diz, de familiares dos reféns, condena a decisão, acusa o governo de Netanyahu de priorizar ganhos territoriais ao invés da libertação de reféns. São 59 reféns em Gaza, dos quais 35 estima-se estarem mortos. Indo para um caso específico, trágico, que tem a ver com toda essa situação, em entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, o Yarden Bibas, que é pai do bebê Kfir e do menino Ariel, 2 casos trágicos em meio a tudo isso, Kfir e Ariel Bibas, que foram então sequestrados, brutalizados, etc. Foi uma das controvérsias no cessar-fogo. Ele disse então que apenas Trump poderia convencer Netanyahu e o Hamas a retornar às negociações para um cessar-fogo. A gente tem aí uma imagem dele conversando com a CBS no programa 60 Minutes. Isso mesmo, também é uma questão divisiva, o da interação com os Estados Unidos.
Para a gente levar isso também para uma questão mais específica, a gente vê que na segunda-feira houve uma manifestação contra o governo de Netanyahu e a favor de um acordo para a libertação dos reféns, não dessa abordagem da invasão. 12 manifestantes foram presos. Vocês veem ao meu lado, então, as imagens de segunda-feira. 12 dos manifestantes foram presos. Cerca de 2.000 pessoas participaram dos atos. Essas são as estimativas publicadas na imprensa local. Quais são os dados para a gente tentar medir qual o apoio a essa ofensiva? E vale a pena dizer que também há alguns familiares de vítimas que favorecem a ofensiva e entendem que essa é a maneira correta de lidar com a situação. Como a gente disse, isso divide opiniões. Uma pesquisa da emissora Channel 12, Channel 12, aí o nome deve ser em hebraico, a gente traduz para Canal 12, claro, esse tem em inglês antes, divulgada na semana passada, mostra o seguinte: 69% dos israelenses apoiam o fim da guerra em troca da libertação de todos os reféns que ainda estão em Gaza. 21% são contra um acordo, favorecendo, por vezes, uma invasão, uma abordagem como a agora tomada pelo governo. Mesmo entre eleitores da coalizão governista, aqueles que apoiam a coalizão de governo liderada por Netanyahu como premier, é favorável a um acordo, enquanto 32% se opõem. Então a gente vê que, enquanto existe uma maioria que opõe essa abordagem, existe uma base de apoio e uma minoria que ainda é a favor da abordagem militar agora tomada. Agora, se a gente fala de um dos lados desse conflito e a situação que divide opiniões dentro de Israel, eu quero mostrar para vocês algo raramente visto. O Hamas chegou ao poder em Gaza depois de vencer eleições legislativas na Palestina em 2006. 74 das 132 cadeiras do parlamento naquela ocasião. De lá para cá, ele tomou o poder. Ele deveria ter realizado novas eleições. Isso jamais aconteceu. O pleito mais recente chegou a ser marcado para 2021, segundo a nossa apuração, mas não se concretizou, foi adiado pelo presidente Mahmoud Abbas, lá do Fatah, da Cisjordânia, e nunca mais realizado. Esse regime autocrático torna difícil que haja manifestações, e parecia longe de ruir até esse conflito. Vocês veem as imagens ao meu lado, vocês vão ver as imagens ao meu lado. Essas são imagens de manifestações que houve na semana passada e temos relatos de que voltam a ocorrer hoje contra o Hamas na própria faixa de Gaza. Vamos passar pelas imagens, vocês veem por aí e a gente passa pelos detalhes. Elas retratam parte dos milhares de palestinos estimados que foram às ruas em pelo menos 3 cidades para protestar contra o Hamas dentro da faixa de Gaza. A população culpa o grupo pelo conflito devastador que atinge não só o território, mas que muda a face do Oriente Médio aí há mais de um ano, quase um ano e meio. Desde 7 de outubro de 2023, a gente tem ainda manifestantes, a nossa apuração, cartazes com "Parem a guerra, crianças da Palestina querem viver", e palavras de ordem como "Fora Hamas, Hamas terrorista e sim a paz, não a guerra". A gente passou por algumas das checagens de fatos na imprensa estrangeira quanto a isso, e o que é inegável é que muita gente estava gritando sim contra o Hamas, mas há também o outro lado. O Hamas diz que eles estavam contra o conflito, estavam contra, na verdade, Israel. As faixas que aparecem nas imagens são claras, as palavras de ordem também. Fora Hamas, Hamas terrorista, sim a paz, não a guerra. Agora há pouco houve relatos, até ainda hoje, de que centenas de palestinos voltaram a marchar no norte de Gaza. A gente deve ter também as imagens de hoje. Esses são relatos que ainda circundam na empresa, não confirmados, mas vídeos que circulam nas redes sociais falam que as manifestações voltaram. Enquanto a gente aguarda a confirmação, a gente faz essa ressalva, mas há imagens circulando nas redes sociais de protestos, alegadamente de hoje. Está aí na tela o vídeo na vertical de mais protestos, então, hoje, no norte de Gaza. Agora, vamos voltar à questão de Israel e à questão de Netanyahu. Parte dos protestos que houve em Israel miravam o governo dele. E ele enfrenta, de fato, alguns desafios à estabilidade no momento. Esse é um país, e a gente faz um paralelo histórico. A moça que vocês veem ao meu lado, essa senhora, é a Golda Meir, primeira-ministra de Israel. Primeira-ministra de Israel lá atrás. No século passado, em 1973, ela liderava o país durante a Guerra do Yom Kippur. Esse conflito histórico era talvez o maior, o principal de Israel, até que veio esse iniciado a partir do 7 de outubro. Ela é frequentemente comparada por Netanyahu. Ambos tiveram instabilidade em seus governos devido à situação na qual suas agências de inteligência não conseguiram prevenir ataques, aquele de 73 e o de 2023, 50 anos depois. Agora, Netanyahu parece querer evitar o destino que acabou
sendo o de Golda Meir. Ela acabou tendo como um dos principais motivos do fim da sua liderança à frente do país essa falha de inteligência da Guerra do Yom Kippur. Agora, Netanyahu enfrenta algumas instabilidades além dessa. A pressão, além dos protestos, além da questão social. Também em outras frentes. Uma troca conturbada à frente do Shin Bet. Há controvérsias, ele tenta trocar o chefe da agência, Ronen Bar, com quem ele parece não tem um entendimento alinhado. Mas enfrenta aí algumas questões. Ele coloca e tira nomeações. Ronen Bar teria até o dia 10 de abril para sair da agência. Netanyahu está tentando mudar o comando interinamente até lá. Foi um caso que repercutiu de forma controversa na mídia local. Além disso, ele enfrenta julgamentos por corrupção que ele alega serem casos de perseguição política e não casos legítimos. Enquanto nós, na imprensa e no público, aguardamos o desfecho de como isso deve se desempenhar para ele, um destino similar ao de Golda Meir ou diferente, o fato é que, liderando o país por mais tempo que qualquer outro primeiro-ministro, mais de 17 anos, se a gente somar todos os mandatos, ele também mantém ainda uma base de apoio. E parte disso passa por aqueles que apoiam ele em uma série de conquistas de segurança de longa data que houve para Israel. E com a gente nem falando a respeito de questão de acordos de Abraão, etc., a gente fala só desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023. A gente traz aqui uma apuração, abrindo o jogo sobre algumas das conquistas de segurança, claro, criticadas por alguns também como expansionismo, mas que permeiam o governo de Netanyahu, criticadas por seus opositores, motivo de orgulho para os seus apoiadores. Vamos lá então. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, tanques foram empregados na Cisjordânia por motivos de segurança. Organizações terroristas que alvejam Israel, não só o Hamas, também o Hezbollah, os Houthis no Iêmen com apoio de bombardeios americanos, foram amplamente reduzidas em sua capacidade operacional. Hassan Nasrallah, líder supremo do Hezbollah, eliminado. Tantos outros líderes, Ismail Haniyeh, Sinvar, do Hamas também, vários deles já não mais vivos. Indiretamente, o regime de Bashar al-Assad na Síria ruiu. Esse regime era uma ponte que permitia ao Irã empregar seus procuradores na região. Por exemplo, com uma ponte terrestre que passava por Iraque, chegava lá no Líbano e poderia entregar armas para o Hezbollah. Esse era um importante ponto de apoio para que o Irã agisse na região. Isso caiu por terra. Ao mesmo tempo, com esse regime caindo na Síria, Israel também remilitarizou as colinas do Golã e fez incursões militares, operações militares no sul da Síria, buscando garantir uma zona tampão de segurança. O próprio Irã também parece estar numa posição pior do que estava em 7 de outubro de 2023. Enquanto, como eu dizia, parte dessas ações é criticada como expansionismo ou ofensivas injustificadas, para a base de apoio de Netanyahu, são objetivos de segurança de Israel de longa data que parecem se concretizar.